O que é a birra de uma criança? Aquele choro descontrolado, aqueles movimentos da criança. O que é aquilo? Talvez tudo que você já ouviu falar sobre birra também seja o mesmo que eu já ouvi falar há anos atrás. Que birra é uma atitude de manipulação da criança, que birra é uma forma da criança afrontar os pais, que birra é para chamar a atenção, que birra é criança manhosa. Então, tudo isso que você já ouviu sobre a birra influencia na forma como você trata o comportamento da criança. Eu também já ouvi muito isso e eu também já acreditei muito nisso. Mas hoje, com o conhecimento que eu tenho e anos de estudos que eu me dediquei, hoje eu sei que birra não é isso. E por saber que não é isso, o conhecimento que eu tenho a respeito disso me proporciona sabedoria e inteligência para agir de uma forma diferente. Então, talvez, mãe, você tenha perdido o controle com o seu filho, tenha explodido com ele porque você tem desenvolvido uma crença errada sobre a birra. Quais são as suas crenças sobre birra? O que você tem ouvido falar sobre birra? O que você tem acreditado o que é a birra? Talvez você tenha ouvido isso, de que birra é para te manipular, que birra é para te afrontar, que birra é uma tentativa da criança chamar atenção. Então, se você tem ouvido falar tudo isso sobre birra, quando o seu filho faz uma birra, o que vem na sua cabeça, naturalmente? Naturalmente vem na sua cabeça assim, olha, peraí, o meu filho quer me desafiar. Peraí, esse comportamento aqui é para me manipular. Peraí, tô me sentindo desafiada pelo meu filho. Essa tentativa aqui é para me manipular, é para me desafiar de alguma forma. Então, olha só, nós temos uma soma perfeita para o embate. De um lado, nós temos uma mãe extremamente cansada e estressada e agora se sentindo ameaçada. E o resultado disso tudo é o quê? É uma explosão de sentimento, é uma explosão de raiva, de frustração, de irritabilidade, que muitas vezes, mãe, você não consegue lidar. E sabe por que você não consegue lidar, mãe? Porque lidar com a raiva, lidar com a frustração, lidar com uma irritabilidade é realmente muito difícil. E muitas vezes a gente só consegue lidar com tudo isso quando a gente tem um suporte. Quando você está bem fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, quando você cuida de si, quando você tem um tempo para si, quando você se olha com aquele olhar cuidadoso que nós falamos, a raiva ela vem, a frustração ela vem, mas às vezes você consegue lidar. Às vezes você consegue ter um linear maior de paciência, uma flexibilidade maior. Mas pensa num cenário em que a mãe já está extremamente cansada, estressada, irritada, porque ela não consegue nem sequer olhar para ela. E vem agora uma birra, um comportamento de uma criança que ela olha e pensa: peraí, estou sendo desafiada por essa criança. Então, o cenário disso tudo, o resultado disso tudo são explosões emocionais. É o cenário perfeito de um descontrole, da mãe perder o controle e simplesmente reagir ao comportamento da criança. E quando a mãe reage ao comportamento da criança, muitas vezes ela não consegue agir de maneira adequada. Ela reage, né? Então ela age de forma impulsiva e depois vem a sensação de arrependimento, vem a sensação de culpa, vem aquela sensação de que, ai meu Deus, eu poderia ter feito diferente. E realmente, mãe, você poderia ter feito diferente. E por você estar aqui hoje assistindo esse vídeo, é sinal que você já está com essa necessidade de suprir essa falta, a falta do conhecimento, de aprender mais sobre a birra, de entender o que realmente é a birra, para você agir com sabedoria, para você agir com conhecimento e estratégias que funcionam nesse momento. Então, parabéns, mãe. Parabéns por você estar aqui. E a informação, o conhecimento que eu quero que você nutre hoje sobre a birra é que birra não é nada disso que te falaram até hoje. Birra não é para te manipular, birra não é para te afrontar, birra não é para te desafiar. Aquilo é uma tentativa de comunicação. Birra é comunicação. Entenda, mãe. Desde um recém-nascido que chora porque ele fez cocô na fralda e o cocô está desconfortável,
E o choro ali, ele está comunicando o quê? Que existe um desconforto ali no corpinho dele. Então, desde um recém-nascido até uma adolescente fazendo bico, se trancando no quarto, que podemos também chamar de um comportamento de birra, é tudo uma forma de comunicação. Birra é comunicação. Todo comportamento da criança, você precisa olhar entendendo uma coisa, que birra é comunicação. E a birra fala muito mais sobre uma incapacidade que a criança tem de lidar com as suas emoções, de expressar o que ela sente, do que um mau comportamento, do que um comportamento para te afrontar. Então entenda isso, mãe. Quando você entender isso, você vai começar a parar de agir de formas automáticas, parar de reagir ao comportamento do seu filho. Aí você vai começar a ter reações que não são reações automáticas, mas que são ações intencionais.